Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Henry, tá? E eu sei que você entrou nesse vídeo, você conhece Drop Service, ou conhece Dropshipping, ou conhece nada e, né, te chamou a atenção. Vai que você tá procurando alguma grana, tal, eu tô aqui pra te ajudar, beleza? Esse vídeo aqui é um dos mais importantes que eu tô gravando, porque são 7 coisas que você não pode cometer no Drop Service. É um pulo do gato, porque eu tô ensinando erros que você ia cometer e não vai cometer mais. Por quê? Porque eu tô aqui te ajudando, beleza? Então já deixa seu like, me ajuda porque eu tô te ajudando, tá? Também, já vou deixar avisado agora, entra no meu canal do Telegram, o link tá na descrição, lá eu coloco conteúdos semanais, tá? Sempre coloco um insight lá, alguma coisa que vai ser bem interessante pra você e você pode estar aplicando. Fechou? Eu vou deixar bem claro que esses erros aqui não tem ordem de importância, tipo, o último ele é o mais importante. Não. Por quê? Porque são erros e você não pode cometer erro. Na verdade, erros você vai cometer, não tem jeito, só que você tem que diminuir esses erros, tá? Você tem que, né, profissionalizar o máximo possível. Então vamos pro primeiro erro que é importante demais e você não pode cometer. O primeiro erro é você não alinhar os processos. O que é processo? O que eu tô me referindo quando eu falo de processos? Processos, no caso, é o passo a passo que você vai seguir. Por exemplo, passo a passo para você adquirir um cliente. Seus fornecedores, você tem que alinhar os processos com os seus fornecedores de serviços, né? Os seus prestadores de serviço. Fechou um site, tá? Então você vai conversar com o cara do site, já vai pedir para ele o que ele vai te entregar de perguntas para você já passar para esse cliente, ou vocês vão criar um grupo já de cara, viu? Esse daí é um processo que você está adicionando. Então você tem que desenhar tudo isso. Quando tudo isso estiver bem desenhado, aí sim seus processos estão bem alinhados. Por quê? Porque aí quanto mais cliente vir, você já tem o processo definido, você tem um método definido e você só replica. E aí o que acontece? Você faz escala. Bom, o segundo erro é o seguinte: você não ter uma carteira de fornecedores. Porque tem aquela frase, quando você tem um, você não tem nenhum. Isso, ó, já fez me ferrar muito, porque, mano, você não pode depender só de um freela, principalmente de freela, tá? Exemplo, enquanto você tá no começo, você provavelmente não tem grana para fazer um contrato exclusivo com o fornecedor. Ele virá seu designer fixo, ele só trabalha para você e não para outras empresas. Ele não faz freela para outras empresas, não, ele é exclusivo seu, ele tem todo o tempo dele de trabalho dedicado para você. Enquanto você não tem isso, você vai ter que arcar com freelas. Por exemplo, você vai fazer rótulo, que aconteceu comigo. Você vai fazer rótulo, então você precisa de vários designers de rótulos, tá? Separar bem até por valores. Exemplo, quanto que você cobra o designer? Cobro R$400, 3 sugestões. Opa, show de bola. Finge que um freela também tá muito ocupado. E agora? Como que você vai resolver esse trabalho? Você tem que ter outro freela já no Paint, né, que você tenha negociado valores lá, e aí ele faz o serviço para você e não vai ter dor de cabeça com o seu cliente. Uma dica muito interessante, inclusive, aqui para você é você usar o Get Ninjas. Eu gostei bastante. Eu tava cotando ali freelas para rótulo, justamente que eu dei exemplo aqui, tá? E aí, eu tava vendo ali o que dava pra fazer, quanto que cobra por 3 sugestões de rótulo pra mim e tal. Eu, né, no meio dessa cotação, o meu freela me deixou na mão. Falou, não vou conseguir fazer isso. Falei, putz, e agora? Aí eu peguei, aproveitei os freelas que entraram em contato comigo do Get Ninjas. Eu falei, preciso disso. Em vez de cotar com ele, eu já fiz um serviço com ele. Bom, terceiro erro, na verdade, muitas pessoas têm medo de cometer, tá? Por quê? Porque é o seguinte, o terceiro erro é você não estudar o ramo que você vai vender. Tem gente que faz isso, que fala, eu conheci o Drop Service hoje, já vou começar a vender site, por exemplo. Meu, você tem que estudar o que você vai vender. Por quê? Porque o cliente, ele tem dúvidas e você tem que responder essas dúvidas. Você não pode enrolar o cliente, porque às vezes você promete coisas que não é possível. Exemplo, gestão de tráfego. Todo mundo acha, pelo menos a maioria acha que a gestão de tráfego faz milagre, e não faz milagre. Tá? Então por isso você tem que estudar, tem que explicar pra ele tudo certinho como que funciona, e até mesmo se você não estuda, como que você vai mostrar que você é diferente do seu concorrente. Então estude antes de vender. Depois que você estudou, depois que você entendeu, na verdade você não precisa estudar tão a fundo, exemplo, a mexer no Facebook Ads, Google AdWords. Não, você tem que aprender por que funciona, o que acontece, essas coisas, para poder vender, para poder ter
argumentos. O próximo erro, muitas pessoas cometem. Nossa, mas muitas pessoas cometem mesmo. Esse erro te prende, você não sai do lugar, é o pior erro que tem. Por quê? Porque é o medo de encarar, é o medo de começar. Muitas pessoas ficam estudando marketing, isso daqui vai fazer tal coisa e tal, e não continua, não sai do lugar. Mano, se você quer prosperar, você tem que encarar, você tem que resolver problemas. Porque é o seguinte, às vezes você nem começou, você já tá pensando no que vai acontecer, no problema que você vai ter que resolver. Mano, você tem que parar de ficar pensando em problemas, e sim em soluções, tá? Porque o empreendedor, o empresário, o que ele é? Ele é o cara que resolve problemas. Quem fala muito isso é o meu sócio. Meu sócio, ele fala, para de pensar nos problemas, pensa na solução. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu fico também desesperado. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou deixar de fazer tal coisa? Como que eu vou fazer tal coisa? Mano, você tem que pensar em resolver. Pensa na solução. Chegou alguma coisa? Então vai lá e soluciona. Fechou? Então pense em solucionar e encare. Encare, arrisque. Mano, eu sou ser humano, eu sei como que é. O próximo erro muitas pessoas cometem, mas muitas mesmo, que é o seguinte, pensar pequeno. Se você parar para pensar, o mesmo esforço que você gasta para pensar pequeno é o mesmo esforço que você gasta para pensar grande. Você tem que ser o cara que é estrategista. Por quê? Quando você pega uma empresa pequena, você tem que pensar se aquele ramo ali tem um índice de crescimento. Então estude, cara. Principalmente, não deixe de aplicar. Mas pense em crescer, em não ficar na mesma sempre. Ou, exemplo, consegui 10 clientes, vou ficar só nisso. Não, mano. Você tem que pensar, exemplo, você consegue trabalhar com 10 clientes. O que você vai fazer para pegar 20 clientes? Entendeu? Então pense em crescer. O último erro é um erro que muitas pessoas cometem, muitas mesmo, tá? Que é desistir. Não adianta. Tem gente que tá assistindo esse vídeo e vai desistir. Não adianta, é assim que funciona. Eu queria que todo mundo não desistisse, mas existe. Vamos falar de drop service. Drop service são processos empresariais, tá? Você vai estar mexendo em outras empresas. Meu, você tem noção que você aprendendo drop service, você aplicando, tendo uma empresa, não é todo mundo que tem? Você vai ter ali uma vantagem, porque, você vai estar sabendo administração, um monte de coisa. Então, vai ser uma experiência e tanto pra você, que vai te agregar bastante. E, cara, quando você tá construindo um império, porque, você tá montando uma empresa. O império, ele não é construído do dia pra noite, tá? Demora. E faz parte. Você acha que eu não pensei em desistir? É lógico que eu já pensei em desistir, velho. Porque você tá plantando, uma hora vai colher. Isso daí é a lei da vida. Se você tá trabalhando, você vai colher fruto desse trabalho. Não adianta, é regra da vida. Então, não desista. Fechou? Bom, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Inclusive, até ficou de noite. Eu sempre gravo nesse horário, né? Mas enfim... esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você não cometa esses erros, beleza? Então deixa aqui nos comentários o erro que você já tava aplicando esse erro, ou tava pensando e quase aplicou esse erro, sabe? Eu quero saber de você, então deixa aqui nos comentários, reforçando, entra no canal no Telegram, porque lá tem um conteúdo muito interessante, que eu tô mais online lá, tô sempre postando alguma coisa. E também me siga no Instagram, Henry Lucas. Fechou? Bom, é isso, tamo junto, valeu, falou!